Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Essa história aconteceu em Sydney, na Austrália, em 2010, mas os fatos aqui contados aconteceram entre 1990 e 1999. Kaylee Lane nasceu em 21 de março de 1975, filha de Sandra e Robert Lane. O pai dela era bem conhecido na Austrália, ele foi jogador de rugby e depois se tornou inspetor da polícia. É aposentado hoje em dia. A mãe da Kelly era, na época dos fatos, enfermeira. A Kelly era uma famosa jogadora de polo aquático na Austrália. Mas vamos voltar ao passado para sabermos sobre a vida dela. Kelly era uma garota popular na escola, divertida, amava esportes. Os pais da Kelly eram descritos como estritamente rígidos e a mãe tinha traços, segundo dizem, bastante narcisistas. A Kelly, aos 17 anos, estava esperando um bebê. Isso mesmo, mas claro, ela não contou para a família. E ela decidiu tirar a criança. Ok. A primeira vez que ela fez isso foi em 1992. O seu namorado na época, Aaron Kayak, disse que a Kelly foi o seu primeiro amor. E um dia, a Kelly trouxe o Aaron para o quarto dela e disse que eles precisavam conversar. E foi quando ela disse a ele que estava esperando um bebê e que, embora ela quisesse ficar com o bebê, segundo ele disse que eles não tinham nada para oferecer a essa criança e que eram muito jovens. E ela também concordou. E aí ela resolveu tirar a criança, segundo o Aaron. Essa experiência destruiu completamente a Kelly, segundo dizem. Mas vamos saber se isso é verdade em breve. A Kelly e o namorado ficaram namorando por um tempo, mas aí acabaram se separando. Eles ficavam namorando, indo e vindo, aconteceu novamente. Ela ficou esperando o bebê. E ela tirou, exceto que dessa vez ela guardou o segredo para si mesma e não contou para ele. Nessa época ela estava começando a jogar polo aquático, que é um esporte extremamente violento, onde você frequentemente leva um chute na barriga, é arranhada, puxado para baixo da água. Ela queria participar das Olimpíadas e ela se tornou professora de polo aquático aos 19 anos também. E quando ela jogava polo aquático, ela tinha um namoradinho, tal, e ela ficou grávida. E ela não contou a ninguém. E quando ela estava de 9 meses, pelo jeito ninguém percebeu, mas existiam bochichos que ela estava. O treinador dela na época disse que notou uma vez, quando ela ficou em pé, assim do lado da piscina, que geralmente antes de entrar em um jogo, os jogadores pulam na piscina. E ele percebeu que ela ficava sempre com uma toalha amarrada, assim, tipo na cintura dela ou na frente dela. Só que ela, ao invés de pular na água, ela sentava-se à beira da piscina, removia a toalha e ela deslizava-se para dentro da piscina. Mas não tinha nada que confirmasse que ela estava. Mas nesse dia em particular, ele disse que a Kelly se levantou e tirou a toalha. Ele disse que ela parecia grávida de 6 meses. Então, isso foi levado ao treinador principal dela. Mas o treinador principal disse que já tinha preocupações com ela. E já havia perguntado isso para ela e ela negou veementemente. Então, tudo se seguiu. Ela não contou para a família, para os amigos, para mais ninguém. E ela colocou a criança para adoção. E ninguém ficou sabendo. Aí, entre 1994 e 1998, ela começou a namorar um jogador também famoso de rugby, Duncan Gillies. Ele era jogador de polo nacional e internacional. Em 1995, ela ficou grávida. E ela não contou a ninguém, nem ao namorado. E um dia e meio depois que a Kelly havia dado à luz, ela conseguiu um passe de um dia do hospital para participar de uma comemoração. E literalmente ela disse que precisava comparecer, foi e voltou para o hospital. Quando ela voltou para o hospital, tinha até um pequeno bolo, porque era o aniversário de 20 anos dela. E disseram até para ela ficar deitada.
E aí, quando ela colocou a criança para adoção, ela mentiu na papelada do hospital sobre onde ela morava, sobre as circunstâncias. Ela colocou a criança para adoção e, segundo ela, ela conheceu os pais adotivos do bebê. E ela também, segundo ela, teve várias visitas ao bebê. Ela disse que visitar seu bebê foi traumatizante mentalmente. E eis que, logo em seguida, vamos dizer assim, ela ficou grávida novamente. O namorado, Duncan, disse tempos depois em uma entrevista que ele não fazia ideia de que ela estava esperando um bebê e que havia colocado um para adoção no ano anterior. É isso mesmo, no ano anterior. Todos afirmaram que não tinha ideia que ela estava esperando um bebê. Ela estava em uma festa e ninguém percebeu nada. Ela era alta, magra. Ela estava agindo de forma bastante, vamos dizer assim, imprudente. Uma das atletas da equipe disse que percebeu que a Kelly ficava com a toalha em volta da cintura, sentava-se na beira da piscina e escorregava-se na água. Ela disse que, para confirmar suas suspeitas, ela olhou para a barriga da Kelly debaixo da água e ela percebeu que, sem dúvida, a Kelly estava grávida. Esse membro da equipe disse anos depois, sabendo o que eu sabia, nós não conversamos sobre isso. Mas ela disse que, sabendo agora, ela gostaria de ter podido voltar no passado e fazer as coisas diferentes e perguntar para ela. A Kelly disse que sabe que as pessoas a viram sofrendo e ela sabe que as pessoas definitivamente notaram que ela estava agindo diferente, mas ninguém disse a ela e ninguém perguntou se ela estava bem. E ela notou que isso realmente afetou muito o quanto ela pensou, o que poderia compartilhar com as pessoas. A Kelly teve uma menina chamada Tegan, dessa gravidez, Tegan Lane. Um dia e meio depois de dar à luz no hospital, ela saiu do hospital com a criança. Ela foi para a casa dos pais dela, sem a criança. E naquele mesmo dia ela foi a uma festa de casamento, vestida toda de branco. Foi descrita como bastante despreocupada na festa, parecia feliz. Ela apareceu com o namorado Duncan Gillis, de mão dadas. 3 anos depois, em 1999, ela ficou grávida novamente. Ela já não namorava mais o Duncan e ela engravidou. Mas, segundo ela, ele era o pai da criança. O Duncan disse que não era. Ela foi a uma clínica porque ela não queria continuar com a gravidez. Mas era tarde demais e os médicos não quiseram tirar a criança. O bebê estava muito desenvolvido, então ela decidiu colocar aquele bebê para adoção. Ela alegou que Duncan, como eu falei, era o pai da criança. Ele dizia que não, mas ela não contou para ele na época, né? E acontece que algo aconteceu. Ela, ao preencher o formulário, ela disse que aquele era o primeiro filho que ela colocava para adoção. Mas nós bem sabemos que era o segundo, e pela mesma agência. Mas ninguém ficou sabendo da gravidez dela. Quando o caso veio à tona, um jornalista perguntou ao namorado dela: como você nunca percebeu que ela estava grávida esses anos todos? Que aquela estava com você? Ele disse: nós não nos víamos muito. E ela sempre preferia ter relações na posição de conchinha, em vez de cara a cara. Então, ele nunca viu a barriga dela. Não sei se eu acredito nessa história dele, gente. Mas algo chamou a atenção de uma pessoa que trabalhava na agência quando ela preencheu aquele formulário para adoção. Porque, como eu falei, ela usou a mesma agência que ela usou com o bebê que ela pôs para adoção em 1995. E ela colocou nesse formulário que era o primeiro bebê. Aí essa agência entrou em contato com o Serviço Social, que é como se fosse o Juizado de Menores do Brasil, e disseram o que estava ocorrendo.
E aí falaram para ela que não poderiam finalizar o processo de adoção. Ou seja, significava que aquele bebê que acabou de nascer seria enviado para o departamento do serviço social. E ela agora estava sendo investigada. E no meio disso, surgiu a dúvida, peraí, ela teve um bebê chamado Tegan Lane, que nasceu em 96, cadê esse bebê? Ela saiu do hospital com ele? Mas isso, quando a investigação vai indo, o tempo passou. Ela começou a namorar um rapaz chamado Patrick, que foi namorado dela na época de infância. E eles se reencontraram em 2009, antes dela ser presa. Ele não acreditava, de forma nenhuma, que ela poderia ter feito qualquer coisa com a criança e tal. Um dos investigadores do caso chegou à conclusão que havia uma bebê desaparecida. E finalmente conseguiu falar com a Kelly, ligando para um dos seus antigos treinadores. E no telefonema que basicamente deu, ele disse que ele presumiu que um crime havia ocorrido, porque essa criança não era encontrada em lugar nenhum. Quando questionada, ela disse que ela não deu à luz a esse bebê. Ela estava ainda tentando manter a mentira. Esse investigador descreveu a Kelly como sendo uma narcisista, uma mentirosa, mas aí ela acabou dizendo, ok, ela teve o caso com o pai do bebê e o nome dessa pessoa era Andrew Morris, que ela saiu do hospital com o nenê, ela entregou a criança para o Andrew, que ela ficou lá por 10 a 15 minutos, a mãe do Andrew estava lá, ela disse que embora não se sentisse bem em deixar seu bebê para o pai, ela também não sabia de outras opções que ela teria, que ela também tinha considerado que aquela mulher era a avó da criança, estava lá, então estava tudo certo. Ela disse que era um acordo que eles haviam feito antes dela dar à luz, e ela disse que o Andrew, que o Andrew concordou em ficar com o bebê. O investigador realmente acreditou, né, tem algo errado nessa história. Então ele resolveu encaminhar o caso para uma outra polícia, a polícia de Manly. Mas na época a Kelly estava de férias em Veneza com um amigo e, portanto, não havia nada para investigar. A investigação sobre o caso Kelly, bebê desaparecido, foi bastante superficial e, por causa do relacionamento que ela disse, que ela basicamente nunca teve, né, com o pai dessa criança, mas como houve um caso de corrupção no departamento da polícia de Manly na época, o detetive meio que foi deixando esse caso aí do desaparecimento dessa criança meio que de lado, sabe? Tá tendo aqui uma corrupção, meio que ignoraram esse lance. Aí vamos avançar para os anos, já estamos no ano de agosto de 2000. E quando a Kelly tinha 25 anos, ela engravidou novamente, pela sexta vez. Mas dessa vez, ela resolveu anunciar a sua gravidez. Ela já tinha 25 anos, disse que estava com uma mentalidade diferente e que ela queria ficar com o seu bebê. Então ela anunciou para os seus amigos e familiares. A família não gostou muito, porque ela não era casada. Seu pai ainda disse que ela era muito jovem para ter um bebê. Imagina se ele soubesse que ela já tinha 5 anos. Aliás, 3, né? 2 ela tirou. Então o pai ficou extremamente chocado. Então imagina isso. Ela estava noiva. E disse que o noivo a amava e que eles pareciam que estava no caminho certo sobre a gravidez. Então ela decidiu que procurar o médico. Isso mesmo, pela primeira vez. Porque todas as demais vezes ela nunca fez acompanhamento médico. Pode uma coisa dessa? Grávida. Eis que aquele detetive, o meio que largou o caso de lado, após 17 meses, resolveu dar continuidade no caso, ainda daquele bebê Tegan de 1996. E entra nessa história um novo detetive. Quando ele resolveu dar continuidade, entrou um outro, e ele resolveu falar com a Kelly novamente para ter outra entrevista com ela. E aí
houveram algumas discrepâncias. Em sua história especificamente, o tal Andrew, ela disse que chamava-se Andrew Morris, era o pai da criança. Acontece que nessa segunda entrevista, anos depois, ela disse que era Andrew Norris. Não era mais Morris com M, era Norris com N. O detetive disse que iam questionar a família dela e ela implorou: não fala nada com a minha família não sabe de nada. Ela disse que conheceu o Andrew Norris em um pub, eles saíram, deram uns beijos e que ela se lembra que foi para um pub com ele, de lá para a casa dele. Mas quando a polícia pediu para ela mostrar aonde ele morava, ela os levou e disse que ele morava naquele prédio no primeiro andar. Mas os policiais descobriram que nenhum Andrew Norris jamais morou naquela unidade. Mas um jornalista entrevistou um morador do prédio que disse que ele se lembrava vividamente da Kelly. Ele disse que aquele costumava ficar acordado até tarde consertando o carro dele. Ele gostava de ficar mexendo em coisas do carro e tal. E ele disse que a viu saindo daquele bloco de apartamentos nas primeiras horas da manhã várias vezes. Mas ele disse que a polícia nunca o contactou. Ele disse que tinha a impressão que a Kelly morava lá, porque ela estava lá tantas vezes. Ele também disse que achava que ela era corajosa, porque quando ele estava lá arrumando o carro dele na madrugada, ele dizia que havia sair andando pela rua, já era tão cedo, tipo 4, 5, 6 da manhã, e ele falava: que moça corajosa, saindo sozinha na rua. Então, em 2004, quando a Kelly estava para se casar, a polícia trouxe ela novamente para mais um interrogatório e disse a ela que iriam colocar o caso dela diante, que haveria um inquérito para apurar isso. Ela começou a chorar, disse que a mãe e o pai dela não iriam apoiá-la e que isso era um grande problema, e eles sugeriram que ela fosse ver um psiquiatra e ela foi encaminhada para um psiquiatra. Os investigadores depois intimaram o psiquiatra para depor. Ele disse que a Kelly teve uma infância extremamente rígida e ela estava incrivelmente preocupada em envergonhar seus pais e as repercussões que viriam da sua mãe. O psiquiatra disse que embora ela tenha tomado algumas decisões ruins no passado dela, ele sugeriu a ela que contasse à família dela o que estava acontecendo com a polícia, antes que a polícia contasse à família dela. O que ela fez? Ela não contou. Ela simplesmente, 3 semanas depois, casou-se. Sem falar nada daquelas crianças que ela pôs para adoção e tudo mais. E a bebê que sumiu. Acontece que a polícia resolveu contar para os pais dela. Então imagine o drama. A polícia encaminhou o caso dela a um legista e esse legista tornou-se para o inquérito. Eu não entendo nada como um legista entrou nessa história, não tem corpo, mas foi isso. O objetivo desse inquérito era descobrir ou determinar se eles achavam ou não que a bebê Tegan estava viva ou não. Foi oferecida imunidade a Kelly, ou seja, se ela contasse toda a verdade do que aconteceu, o que ela fez com o bebê, se foi uma adoção ilegal, se ela vendeu, se ela tirou a vida. Quando sugeriram para ela fazer um acordo, o acordo excluía se ela tirou a vida, mas se ela vendeu ou deu de forma ilegal, eles não a puniriam. Mas, obviamente, que se tirou a vida, ela iria punida. Ela simplesmente não aceitou esse acordo de imunidade, que mais tarde ela disse que ela não aceitou, porque nada disso aconteceu do que eles estavam falando. Aí foi aí quando a Austrália toda começou a chamá-la de assassina de bebês. Quando era perguntado por que ela simplesmente não aceitou
Porque ela não decidiu contar isso para a família dela. E ela, mais uma vez, sempre com medo do que a mãe e o pai pensaria. Estranho, né? Você some com essas crianças, põe para adoção. Não estou menosprezando quem põe para adoção porque precisa, não. Eu só acho estranho que é um atrás do outro aqui e tal. Ela está mais preocupada com a mãe e com o pai do que com as crianças. Muito estranho. Aí houve uma investigação e a polícia disse que queria ver os registros telefônicos para ver se essa pessoa, esse tal de Andrew Norris, tinha alguma conversação com ela. Acontece que, em termos de comunicação, ela não tinha telefone celular naquela época. Ela só conseguiu o telefone em dezembro, que foi depois que o bebê nasceu, em 1996. Não era tão comum ter celular assim. Aí esse médico legista determinou que o Tegan provavelmente não estava mais vivo. Gente, eu não consigo entender essa lógica. Eu consigo entender um investigador. Um investigador falou, eu acho que a criança não está mais viva. Agora, um legista, o que o legista tem a ver com isso? O médico legista é para fazer autópsia, não tem corpo. O que o legista está determinando? Bom, mas vamos continuando. Eles trouxeram cães farejadores, mas nada foi encontrado. Eles grampearam o telefone da casa dela por 2 anos. Nada. Conseguiram amostras de DNA, copos descartáveis dela e tal. Porque existem outros meios, né, de coletar o DNA, não sei porque optaram por esse. A polícia declarou que a bebê Tegan não estava mais viva. Tudo levava a crer que não estava mais viva. Fazendo pesquisa lá no país também, todos os Andrew Morris que ele encontrava, nenhum deles seria o pai dessa criança. Eles resolveram levá-la a julgamento, mas ainda com a acusação que ela tirou a vida da filha dela, da Tegan. Não havia evidência material, não havia corpo, não havia testemunhas, não havia admissão de culpa, mas ela tinha 3 acusações de perjúrio contra ela, porque ela mentiu sobre a papelada da adoção. O promotor lançou uma teoria completamente aleatória, a teoria que ela enterrou a filha em um campo olímpico. A promotoria baseou todo o caso no fato que eles acreditavam que ela tirou a vida da filha porque ela queria representar a Austrália nas Olimpíadas de polo aquático. Então não queria nada que ligasse ela com essa criança. No entanto, cada um dos amigos dela e a família dizem que nunca a ouviram expressar sentimentos de querer representar a Austrália nas Olimpíadas. O promotor levou mais de 75 testemunhas, enquanto a defesa não ofereceu nenhuma testemunha. A Kelly também ofereceu à polícia uma descrição do Andrew Norris. Ele era um homem caucasiano, tinha pele bronzeada, cabelo loiro claro, mas a polícia também nunca montou um perfil desse homem. A polícia apenas localizou depois de eles tinham entrevistado outros Andrews Morris, mas eles acabaram localizando esse Andrew Morris, que eles acharam que talvez tinha alguma coisa a ver com o caso. E ele foi contactado pela polícia para uma entrevista. Isso antes dela ir para o julgamento, ok? Eles mostraram para ele uma foto da Kelly e disseram, você se lembra dessa mulher? Ele disse que não. Mas acho que ela parece reconhecível. A polícia começou a passar informações para ele, dizendo que ela cresceu em Sydney. Ele disse que lembrava que na época teve uma noite com uma moça, mas não lembrava o nome dela. Que também é a coisa mais absurda, a promotoria usar um homem desse, que não lembra o nome da pessoa, não lembra do rosto. Mas aí, meio que a polícia tentando convencer que ele deveria depor contra ela em juízo, porque talvez eles conseguiriam ter uma condenação dela. Se ele não estava com a criança, então quem estava? Mas aí a promotoria mudou de ideia, porque viu que não vai dar em nada isso. Não lembro o rosto,
não lembra mulher, não lembra nada. Ninguém nunca disse que estava esperando o filho dele. Vai levar um cara desse? Uma coisa que me choca aqui. A amiga da Kelly, que nunca foi levada a julgamento como testemunha de defesa, e até o dia de hoje eu não sei porquê, eu fiquei chocada. Ela disse que ela sabia da existência do Andrew. Mas isso só veio à tona depois, na fase de apelação, e que ela achou que foi um erro, o que eu acho que foi um erro imenso do advogado, que não tê-la ouvido na primeira vez quando ela foi a julgamento, mas somente na apelação, e também nunca levou aquele homem do prédio, que jura que viu várias vezes ela entrando nesse prédio com esse homem aí, nem levou esse homem também do prédio, que diz que a viu inúmeras vezes lá. A amiga da Kelly, então na fase de apelação, ela testemunhou que ela nunca viu o Andrew Morris na vida, mas que ela se lembrava de várias conversas com que ela teve com a Kelly na época. E a Kelly sempre mencionou Andrew Morris várias vezes, em um período de 3 meses que eles estavam saindo. E que ela estava meio que tendo um caso com esse cara. Mas essa amiga nunca soube de nenhuma gravidez dela. Quando no juiz perguntado, né, na apelação, se ela acha que talvez ela apenas tenha tirado da memória dela essa conversa somente para ajudar a amiga dela, ela disse que se lembra do nome Andrew, porque é o nome do irmão dela. Quer dizer, a pessoa tem o mesmo nome do irmão dela. E ela também diz que nunca ajudaria sua amiga se pensasse que sua amiga havia machucado um bebê. Especialmente porque a ocupação dela é uma oficial de proteção infantil das Nações Unidas. Então, ela é uma testemunha com uma ótima reputação. Repito, ela é uma oficial de proteção infantil que trabalha para as nações das Organizações Unidas. Mas, infelizmente, mesmo dessa forma, ela acabou não sendo aceita, esse tipo de... Ninguém acreditou, vamos dizer assim, e a Kelly foi condenada a 18 anos de prisão por ter tirado a vida do bebê Tegan. Ela poderá obter liberdade condicional em 2023. Ela fez alguns apelos depois, apelações que foram negadas. Os pais dela estão criando a filha dela, a única que ela manteve. Os pais não acreditam que ela tirou a vida do bebê Tegan e disse que ela deveria ter contado para eles todas as vezes que ela ficou grávida, que eles a teriam apoiado. Um psiquiatra testemunhou que a Kelly era uma mãe empática e ela não tinha as características de uma mãe que tiraria a vida de uma filha. Que ela já havia colocado 2 crianças para adoção e ela poderia muito bem ter feito o mesmo pela 3ª vez. Tanto que após o nascimento da Tegan, ela colocou outro bebê para adoção. O psiquiatra disse que a Kelly realmente amamentou seus filhos. Não sei como ele chegou a essa conclusão. Mas ela disse que ela visitava os bebês. Lembra disso que eu falei? E que ela ficou traumatizada por desistir dos seus filhos. Foi apenas uma decisão que ela tomou para sobreviver em sua vida como ela sabia. Essa era a única maneira que ela conhecia. Ele concluiu que era improvável que a Kelly tivesse tirado a vida do filho dela, da filha dela. Em segundo lugar, a avaliação também concluiu que Tegan, segundo o médico, o psiquiatra, provavelmente estaria viva. O investigador principal do caso da Kelly disse que ela foi dispensada da força policial porque ela sofreu depois PTSD, que seria o pós-traumática desordem, porque ela disse que esse caso a quebrou em pedaços e ela nunca saberá se a Kelly Lane realmente
tirou a vida do filho da filha dela ou não, que ela ficou tão perturbada que ela acabou saindo da polícia. O psiquiatra especializado em avaliar mães também que feriram ou tiraram a vida dos seus filhos disse que havia algo errado sobre a Kelly. Quando ela menciona o nome Andrew, se tornava meio que superficial. Tem muitas coisas dentro dessa história. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não cabe a mim, tá aqui julgando. Porque tirou os filhos, porque colocou os filhos para adoção. Adoção para mim é uma coisa nobre. Quando você coloca uma criança para adoção, você está abrindo mão de uma coisa que é muito preciosa para você. Só que, para mim, tem várias coisas dentro dessa história muito estranhas. Ela era uma moça adulta. Eu não entendo como é que essa moça ficou grávida 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não existe pílula. Não existe camisinha. Ninguém nunca ensinou nada para essa moça. Aí eu não entendo o que é isso, gente. Mas isso não a faz ser criminosa. Nós podemos discordar da forma como ela vivia a vida dela, da forma como ela agiu com cada uma das gravidez dela. Mas isso não a faz ser uma criminosa. No sentido que eu digo, se eu fosse jurada, eu não poderia condená-la. Porque eu não tenho 100% de certeza que ela tirou a vida da filha dela, desse bebê Tegan. Eu não tenho essa certeza. Por quê? Esse homem que mora no apartamento, ele disse que a viu muitas e muitas vezes saindo daquele prédio, que ele achava até que ela morava lá. Outra coisa, disseram que não morava lá nenhum Andrew Morris. Ele pode ter mentido o nome para ela? Pode. Ou ela inventou este nome e foi esse nome também que ela deu para a amiga dela. Não que ela não tenha tido nada com aquele homem, talvez tinha lá naquele prédio um homem, não é o Andrews, não é, porque não tem nenhum Andrew morando lá naquele andar. Então, vamos de cara, a gente sabe que o nome dele não é Andrew. Das duas, uma. Ou ele mentiu o nome para ela, ou ela criou esse nome porque ela não queria dizer o nome de alguém com quem ela estava tendo algum romance lá. Por quê? Não sei. O cara casado? Mulher não estava em casa? Não sei. Mas ela contou a respeito deste homem usando o mesmo nome que ela usou para a polícia anos depois. Ela já usava esse nome para a amiga dela. Então, eu não posso descartar a opinião da amiga dela. A amiga dela tem um caráter ilibado. É uma pessoa que trabalha nas Nações Unidas, num departamento que cuida de coisas de criança. Essa mulher não ia inventar isso. Não, ela me contava desse Andrew na época, falava assim dele. Eu não acredito que essa mulher inventou isso. Por que ela teria que inventar uma coisa dessa? Não creio. Então, ao mesmo tempo, se alguém me perguntar, ela tirou a vida da filha dela? Eu não saberia dizer que sim e também não saberia dizer que não. E como eu já falei inúmeras vezes, eu volto a repetir. Na ausência da certeza absoluta de que a pessoa praticou um crime, você tem o dever legal e moral de absolver a pessoa. Eu não tenho certeza 100% que ela tirou a vida da filha dela. Como não tenho 100% de certeza que ela não tirou. Então, só por causa disso, eu já de cara teria que simplesmente não condená-la. Agora, é muita coisa? Os anos 90 eram um pouco mais diferentes? Eram diferentes, mas gravidez é gravidez do que o mundo é mundo. Então, foi muita coisa. Tirou o primeiro filho, tirou o segundo filho, colocou em 1995 um menino para adoção. Em 1996, teve a Tegan, que sumiu. Em 1999, colocou outro para adoção. Depois teve outra, que foi a filha que ela resolveu assumir.
Então é muita coisa. Eu tenho minhas dúvidas aqui, eu condeno, vamos dizer assim, a forma como ela lidou com tudo isso. Em primeiro lugar, existem formas de você evitar filhos, então ali, para mim já de cara, ali tudo era errado nessa moça, mas eu repito, isso não faz dela uma criminosa. E outra coisa, a família, que eu ouvi a entrevista dos pais dela, e os pais dela me pareciam pessoas assim, nossa, imagina, se tivesse contado, claro que nós teríamos ajudado, claro que nós teríamos feito alguma coisa. Só que eu também não entendo que uma moça já jovem naquela época, tal, 17, 18 anos, até eu posso entender, ela resolveu tirar, ficou com medo dos pais, mas depois ela já tinha 19, já tinha 20, já tinha 23 e ela continuava. Que medo era esse que ela tinha do pai e da mãe para chegar a esse ponto? Não que ela evitou tudo isso porque ela queria para as Olimpíadas, porque todo mundo deixou bem claro que ela jamais comentou que queria ir para a Olimpíada alguma. Ela era uma atleta famosa? Era. Mas, no final das contas, nós temos aí uma criança. Se essa criança existe, está viva com alguém em algum lugar, pode ser. Ela pode ter tirado a vida da criança? Pode ser. Mas até hoje não apareceu. Muitos anos se passaram. E é essa a história de hoje. Ela vai sair em liberdade ano que vem, 2023. E eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que ela tirou a vida da filha dela, da Tegan? Ou vocês acham que de verdade ela deu essa criança para esse Andrew Norris ou Morris? Ou que de repente não foi nem para o Andrew Norris Morris, ela deu para qualquer uma outra pessoa? E que ela, por algum motivo, não trouxe o nome à tona. Eu acho difícil acreditar nisso, porque ninguém vai passar 18 anos na cadeia para proteger uma outra pessoa, né? Além do mais, ela já tinha uma filha pequena para criar. Então, essa história de hoje eu gostaria de ouvir de vocês. O que aconteceu com o bebê Tegan? Deixa aqui a opinião de vocês, que eu vou gostar muito de ouvir. E nos vemos em breve.